Meus amigos, eu trago para vocês aqui um trechinho do livro Teocracismo, a Terceira Ideia. Tem até o prefácio do professor Pietro Ubaldi. É um livro antigo, da editora Freitas Bastos, de 1968. Teocracismo, o Roden fala cosmocracia. É interessante que o ponto de vista é igual, mas com uma linguagem abordada de forma diferente. Mas isso denota que ambos estão sendo influenciados de dentro para fora e de fora para dentro, do mundo espiritual invisível e também do seu próprio interior, a essas ideias que vão se amadurecendo durante os tempos. Poderíamos dizer que isso seja a vontade do cosmos, do universo. Eu poderia dizer aqui a vontade de Deus, mas quando nós falamos vontade de Deus, nos remete a lembrar um Deus humano. Então, quando usamos essa linguagem do cosmos, do universo, rumo à expansão ao infinito, nós poderemos observar que a ideia é grandiosa e propõe aos seres terráqueos, que somos nós, humanos, criaturas ainda com grandes déficits, mas em amadurecimento também, rumo ao progresso espiritual, científico, filosófico, e também em todos os ramos do saber, porque a religiosidade ela pode ser aplicada diariamente em qualquer ramo do saber, porque tudo provoca bem-estar, na natureza, na economia, na arte, no esporte, na filosofia, na religião. Tudo é para o bem comum, entre todos. Então, eu vou aqui ao tema: a necessidade de espiritualização da ciência. Aspas. Consideramos um perigo e até uma ameaça à humanidade um estudo, uma pesquisa e posteriores tratamentos dados às conquistas científicas sem Deus, como se tem feito até agora. Exceção deve ser feita, é claro, quanto à disposição pessoal de muitos cientistas espiritualizados, que os há, graças a Deus. É bem a propósito lembrar o célebre telegrama de Einstein, quando o presidente da, aspas, Comissão de Desespero dos Cientistas do Átomo, fechar aspas, com sede em Nova Jersey, Estados Unidos, pelo qual pedia, entre outras coisas, $200 mil para que fosse feita uma campanha nacional que visava mostrar ao público norte-americano o perigo que a humanidade corre e de quem dependem as providências mais sérias. Os cientistas desejavam, com isso, ressalvar a responsabilidade que lhes pesava e pesa sobre os ombros. Podemos dizer que um cientista, mesmo espiritualizado, relativamente pouco pode fazer, porque sua autoridade se circunscreve ao laboratório. Suas conquistas vão parar nas mãos de governos e pessoas, às vezes belicosas e inescrupulosas. Deste fato é que tem resultado o que se tem presenciado. Pouco importa a vida de muitos, o progresso eficiente e seguro de países pobres, o respeito às aspirações mais justas dos menos capazes. Dessa conquista, que diríamos profana, dos bens que a ciência nos revela, bem como de sua aplicação indevida e criminosa, é que advém o grande perigo para a humanidade. Começa o mesmo no campo moral, em que povos inteiros são levados à corrupção, à submissão, ao conformismo, ao cinismo e à miséria. Para os poderosos, muito agradável, visto terem nas mãos fáceis e impotentes presas. Nós, os espiritualistas, sabemos que eles irão pagar muito caro por isso.
pois a lei de Deus a tudo abrange. Porém, se podemos tomar alguma providência, por que, então, não tomamos, quanto antes, precauções que nos pareçam viáveis de contornar tamanho perigo a que alguns homens apenas expõem a toda a humanidade? Pois o resultado final do perigo que aqui apontamos é a guerra atômica. Estas considerações nos levam a convidar aos espiritualistas ou religiosos de todos os campos de atividade humana, quer científico, político, intelectual, quer de interesse geral, para reunirmos em torno deles ideais de lutas pela proteção mais segura, séria e respeitável para que as conquistas e domínio do conhecimento científico, conduzindo a tal condição de tratamento, de modo a evitar-se, ou pelo menos dificultar-se, o seu uso inescrupuloso, quer por parte de indivíduos, quer por parte de quaisquer governos. Como a nós, homens, falece a autoridade para a necessária solução do problema, invoquemos a autoridade do Altíssimo. Ele tudo pode e concederá, certamente, a medida necessária. Este, um dos principais objetivos do teocracismo. Também por esta razão, necessitaria o teocracismo de um estabelecimento de ensino superior especial e nessa universidade templo de pesquisas da sabedoria divina seriam criados departamentos tais como para pesquisas e estudos da natureza, em que se utilizariam todos os recursos das ciências, artes e técnicas, para coligir e traduzir para textos simples e claros, inteligíveis às massas, de mais modesta cultura, os diversos ensinamentos que encerram as revelações divinas, desde Moisés, Jesus, aos nossos dias. Para a difusão, que se incumbiria de fazer esses resultados chegarem aos centros de estudos e ao povo em geral. Ideal seria uma cidade modelar física e espiritualmente, em amplo e aprazível terreno, abrigar a essa universidade-templo. E que maravilhoso seria podermos denominá-la como a Nova Jerusalém. Quem sabe se o Senhor da vida não virá ainda a permitir-se que concretize essa bênção? O mundo está dividido em duas grandes correntes, que nada mais de substancial poderão proporcionar à humanidade. A reforma, a retificação do pensamento mundial de que a humanidade está carecendo, exige condições tais que o homem por si seria impotente para tanto. Mas, por isso mesmo que Deus é bom e cuida do homem, e é que encontramos nas Escrituras Sagradas a palavra divina que, sendo eterna, é também para a nossa época. Aspas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Fechar aspas, ponto. Partindo deste monismo, desta vista geral, una e tendo por base o espírito, poderemos divisar não só o universo físico, como o universo intangível e invisível, que ao lado daquele coexiste, como sendo tudo, como de fato o é, a grande natureza, a obra de Deus. Então, a escola materialista ter-se-á de acreditar também essa verdade que defende. Não há, nem pode haver nenhum fenômeno sobrenatural. Sim, tudo está dentro da natureza. Os fenômenos, aspas, do outro mundo, fechar aspas, do mundo dos espíritos, são absolutamente naturais, são a obra da natureza, que é a obra de Deus. Assim, essa terceira escola científica, ou a imitação da natureza, entre aspas, adotará o monismo espiritual evolucionista, isto é, o princípio único universal e ainda a existência da matéria-energia, que, sob o império da lei da evolução, se quintessência
vivifica-se e espiritualiza-se, vindo a permitir a antecedência e a sobrevivência da consciência, da individualidade ou da alma humana ao corpo físico, por cuja comprovação deverá lutar. Pois se é fato que, aspas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, fechar aspas, o intelecto, a consciência, não há de se perder, mas há de se transformar. Saber e procurar demonstrar qual sua nova condição após o inevitável fenômeno da morte é um dos grandes objetivos de tal escola científica. A moderna psicologia, embora ainda de modo incipiente, começa a evidenciar e evidenciará que não apenas o cérebro sobrepuja o músculo, mas que a racionalidade deverá, necessariamente, ser mais bem utilizada, como de resto todas as demais virtudes. Dilatemos, portanto, os horizontes da humanidade no campo do espírito, como fizeram os europeus no campo material, descobrindo um novo continente que jazia abandonado, pois é impossível conter-se o curso do progresso da humanidade, que se encaminha inevitavelmente para o estabelecimento da fase ou estágio psicozoico que caracterizará o próximo período evolutivo do homem na Terra. Aspas, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, fechar aspas. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Eis alguns dos importantes indícios da necessidade de espiritualização da ciência. Este é um trecho do livro Teocracismo, a Terceira Ideia. Tem o prefácio do professor Pietro Baldi. A editora é Freitas Bastos, o ano de 1968. O livro é do escritor Dr. Carlos Embaçaí, a José Roque Timóteo, entre aspas, e parece que é um pseudônimo que está sendo usado. Bom, eu vou trazer aqui algumas palavrinhas sobre esse texto que acabei de ler aqui, na verdade mais com o intuito de instigar a curiosidade e o interesse pela pesquisa e estudo do assunto, colocando assim nas redes sociais, YouTube, via WhatsApp, etc., muitas pessoas que têm interesse sobre o assunto vão tomar nota, inclusive cientistas. Lembrando que o progresso científico é divino, é para o bem-estar comum. Todo esse avanço tecnológico, até posso citar aqui na minha região de Campinas, onde fora criada o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, uma instituição brasileira de pesquisa em física, biologia, estrutural e nanotecnia, desenvolvendo projetos nas áreas de física, química, engenharia, meio ambiente e ciências da vida, inclusive cooperando muito para a saúde dos brasileiros e até estrangeiros. Nesse caso, quando a ciência é usada para o bem comum, para o progresso, é divino, é maravilhoso. Esses grandes cientistas que trazem esse grande progresso a desenvolver a qualidade de vida dos seres humanos, esses que debruçam dia e noite para trazer cura através de medicamentos e várias tecnologias para facilitar a vida de cada criatura aqui na Terra, é um ato louvável. Podemos se dizer que isto é a manifestação divina proveniente da intuição, vem do alto, bafejando essas almas, porque lá em cima o mundo espiritual está muito interessado em que a Terra progrida. O planeta não vai ser destruído. Existe meia dúzia de malucos aí pela Terra que estão usando a energia nuclear e outros meios para construção de bombas atômicas, bombas bacteriológicas e demais aí que nós nem tomamos nota. Mas tudo isso faz parte de um plano das trevas, do mal, dos espíritos malignos, estes mesmos que serão expulsos do planeta Terra para um orbe inferior, o Absinto, o Nibiru, planeta X. Se vocês estudarem o Apocalipse de Jesus, lerem algumas literaturas sobre o assunto, verão que o planeta Terra não está à deriva. O Cristo, cósmico divino, está atuante com seus emissários para preservar o planeta. Afinal, ele dissera, eu voltarei para vós, estarei convosco até o fim do mundo, o mundo da maldade, né? Então Jesus deixa claro que o planeta não será destruído. É óbvio que poderá assim ocorrer um episódio terrível,
através de uso dessas armas de tecnologia avançada para o mal. Mas, profeticamente falando, nós sabemos muito bem que já foi delineado por intermédio de alguns videntes e sábios, até mesmo por mensagens espirituais, em livros, as regiões assinaladas para esse advento. O Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, sim, por que não? Apesar de tanta coisa que nós vemos de errado nesse país, mas ele é constituído por pessoas, e pessoas são boas e são más. A questão da preocupação aqui desses irmãos em de se criar uma universidade templo, onde as pessoas possam estudar, aprimorar o conhecimento, ora, é uma preocupação brilhante, mas vejam, a reencarnação propicia às criaturas evoluídas um novo nascimento. Então, isso já está ocorrendo de forma minuciosa, até mesmo anônima, na alma de muita gente. O que precisa ser feito não é só a espiritualização da ciência, mas é a espiritualização do ser humano em si, porque a todo instante, conforme falamos sobre a reencarnação, estão nascendo crianças, novos cidadãos, e estes poderão vir já com esta missão de se desenvolver no campo da ciência. Temos que nos preocupar com a espiritualização também, no geral, mas mais no sentido de religiosidade, espiritualidade, de uma forma consciente, livre, onde as pessoas possam estudar, pesquisar, analisar, e assim acontecerá esta grande reforma, esta nova Jerusalém, entre aspas, como cita aqui o autor do livro, mas não como uma visão de uma nova Jerusalém no sentido ortodoxo, religioso, no sentido bíblico somente, mas no sentido integral, abrangendo todos os ramos do saber, um modo de vida ético-espiritual divino, bafejado pela humanidade espiritual de cima, celeste, as inteligências potentes do astral superior, e eu cito aqui também sobre a questão da união das duas humanidades, que este é um assunto muito bem desenvolvido por Alziro Zarur. Ele lançou essa tese no Brasil, a união das duas humanidades, a fusão das duas humanidades. José de Paiva Neto também trabalha bastante sobre essa visão da união das duas humanidades. Ela já está acontecendo de forma verídica e até mesmo silenciosa na alma de muitos, através da mediunidade direta, não somente através também da mediunidade como nós conhecemos, através da psicofonia, da psicografia, trazendo assuntos através de livros, revistas, jornais, mensagens. Tudo isso está sendo feito, já foi feito em grande massa, em grande escala. Nós tivemos aí recentemente o grande médium Francisco Cândido Xavier, grandes personalidades no Brasil como Pietro Baldi, que escreveu o prefácio desse livro, o professor Roden e demais irmãos que estão trabalhando para o progresso do desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, filosófico das criaturas aqui embaixo. Então essa universidade templo, ela já está ocorrendo, se você perceber, dentro da criatura. Como disse o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. É óbvio que isso vai se exteriorizando e abrangendo o todo. Ninguém impede alguém de hoje pegar um livro e debruçar e estudar, e se aprofundar, e se desenvolver. A alma mística, por natureza, pode estar estabelecendo em muitas almas, através da meditação, do estudo, do bem-querer e trazer à humanidade algo de bom. Então, esse regime teocrático, na visão desse irmão, aqui deste livro, Carlos Embaçaí, nós vemos que é louvável a ideia. O Beto Rode trata do mesmo assunto, falando de cosmocracia, que é um regime cosmocrático. Isso depreende uma responsabilidade tremenda do indivíduo, particularmente falando. Então, eu gostaria de dizer-lhes, quem tiver interesse aprofundar num assunto, por intermédio do próprio Google, você digitando, pesquisando, você vai achar muito mais coisas sobre o assunto. Até mesmo esse livro, para o seu autoaprimoramento, o seu autoconhecimento. Eu deixo aqui o meu abraço a vocês e até a próxima.